Olá, seja bem-vindo a esse novo canal do YouTube com o quadro Silvane Responde, de modo que a gente traga aqui as respostas para as perguntas que chegaram até nós via rede social, Instagram, ou às vezes também pelo WhatsApp da Seven, em que a nossa equipe coletou aí algumas dúvidas que médicos nos enviaram para que a gente traga as respostas por meio desse nosso canal. Então, a primeira pergunta que nós estaremos esclarecendo é a seguinte: sendo a médica ou o médico o proprietário da clínica, como você sugere fazer a retirada como sócio para não prejudicar o fluxo de caixa? Então, por que eu dei ênfase nessa palavra sócio? Porque cada papel do médico deve ser remunerado de acordo, né, com as suas características. Então, se eu sou o médico que eu executo o trabalho, eu vou receber ali o meu honorário médico de acordo com a execução do meu trabalho. No entanto, se eu sou um médico que eu sou sócio da clínica, né, e eu recebo uma participação dos lucros, então essa será a minha forma de remuneração. Ou seja, eu vou distribuir lucro se a clínica tiver lucro. E para isso é importante que todos os sócios se reúnam de modo que definam, né, uma política de distribuição de lucro. Então, aquelas clínicas ou empresas que elas querem crescer mais rápido, geralmente elas reinvestem mais o seu lucro e distribuem menos lucro. E existem aquelas clínicas que muitas vezes querem que o sócio, né, tenha uma distribuição maior e o seu crescimento, às vezes, ele se dá de uma forma um pouco mais tranquila, uma forma até um pouco mais lenta. Então, por isso que ela distribui mais lucro. Então, geralmente, a distribuição de lucro, ela se dá a partir de uma política. Então, você pode reservar 50% do seu lucro e distribuir 50% do lucro entre os sócios, ou você pode distribuir, por exemplo, 70% do lucro e reter, né, realizar uma reserva ali de 30% para fortalecimento do fluxo de caixa, composição do capital de giro. Então, vai depender muito, né, do que os sócios deliberarem. Então, fica aqui o conceito, né, para trazer uma resposta mais precisa, eu gosto de trabalhar muito a questão do conceito. Então, se responda: qual é a velocidade com a qual essa clínica quer crescer? Mais rápido ou menos rápido? Né? Eu quero enriquecer mais o sócio e deixar a clínica crescer num ritmo mais lento? Então, essa é a decisão? Então, isso vai nortear a forma como você vai realizar a retirada. Um exemplo ou uma orientação que a gente passa é que essa retirada, essa distribuição dos lucros, ela não aconteça mensalmente. Ela aconteça ou anualmente ou semestralmente, de modo que se acumule ali um montante para que seja feita a distribuição em alguns períodos do ano. Isso se torna, do ponto de vista de gestão financeira, né, mais saudável, porque muitas vezes no seu fluxo de caixa você tem um mês que você tem um lucro maior, no outro mês você vai ter um lucro menor, e um mês então pode compensar o outro, que é uma característica do fluxo de caixa, né? Dele realmente ser visto, a visão do fluxo de caixa é uma visão de futuro, e aí então você tendo essa gestão de fluxo de caixa, você entende que o ideal é você analisar, né, de tempos em tempos. As grandes empresas, até com capital aberto, elas acabam fazendo as análises trimestrais. Então, esse seria um período mínimo de análise recomendável para que você possa entender o quanto de lucro a sua clínica deixou num determinado período. Então, fica aqui a minha sugestão e orientação para que você faça essa distribuição de tempos em tempos, considerando essa possibilidade de ser semestral ou anual. E o percentual fica de acordo com o ritmo de crescimento que você quer estabelecer para o seu business, tá bom? Agora a gente vai responder mais uma questão que chegou aqui pra gente, que é a seguinte: o que faço quando minha equipe não quer sair da zona de conforto? Essa pergunta eu até me lembro, né, da médica que trouxe essa questão para a gente até trabalhou essa questão dentro do nosso programa da Masterclass, voltado para gestão de clínicas e consultórios, e essa médica, ela mesmo, estava saindo da zona de conforto, né, e por ela perceber o valor, né, de buscar
um novo resultado a partir de um novo comportamento, ela começou a também se questionar, mas e agora que eu quero acelerar? Como fazer para a minha equipe, então, me acompanhar? E aqui, então, a gente entra em algumas questões que envolvem liderança e quais são as características de um líder. Então, uma das características de um líder é que esse líder precisa ter visão. Ele precisa enxergar onde ele quer chegar. E a outra característica de um bom líder é a influência. É como você transmitir a visão para o seu grupo, de modo que eles encontrem um motivo, uma razão, um porquê que aquilo está sendo mudado, né? Que novas diretrizes estão acontecendo. Então, se você é um médico que percebeu o valor da mudança na sua vida, na sua carreira e agora quer que a sua equipe o acompanhe, comece com um bom trabalho de comunicação, comunicando a sua visão e dando a chance da equipe, né, gerar ali um alinhamento e um entendimento do motivo pelo qual essa mudança se justifica. É um trabalho de conscientização e que começa pelo líder, ou seja, por você, doutor ou doutora. A próxima pergunta, ela tem a ver com tecnologia. Tecnologia aplicada ao momento em que nos encontramos, né? Sobre a valorização da experiência e do atendimento. A pergunta é assim: o que você acha de filtrar o atendimento por chatbot? Nós entendemos que o uso dos bots, que são esses robozinhos que facilitam o atendimento, que fazem uma triagem, um filtro em relação ao interesse do paciente, eles são uma realidade. No entanto, para que um chatbot ele funcione adequadamente, ainda é necessário um investimento importante nessa ferramenta, para que uma empresa, uma startup, ela te ajude a desenvolver algo que seja vantajoso, né, do ponto de vista da experiência do paciente e de otimização dos resultados para a clínica. Então, a minha primeira recomendação é que você avalie o custo-benefício, né? Então, você primeiro busque uma empresa que possa te auxiliar nesse trabalho de desenvolvimento de um chatbot, né, desse atendimento automatizado. Avalie o investimento, mas avalie em especial qual é a experiência que essa empresa, por meio dessa ferramenta, poderá lhe entregar de modo que você agrade o seu paciente. Porque o objetivo, claro, é a gente otimizar o atendimento, buscar uma performance melhor, mas sem abrir mão da experiência. E eu vou confessar a vocês, eu já tive experiências de investir em chatbot e ao final do projeto ele não se apresentar tão satisfatório. Né, ele se apresentar ali no final do projeto bastante engessado. Então, a qualidade desse trabalho ela está relacionada diretamente à empresa que vai te ajudar a desenvolver. Então, avalie bastante. É uma situação que, né, em pouquíssimo tempo, ela vai ser uma realidade para as clínicas, os consultórios, independente do porte. No entanto, às vezes, talvez não seja o momento de você sair à frente desenvolvendo do zero, e sim aguardar um pouquinho para que uma solução testada chegue até a sua mão, com uma proporção, uma equação de excelente custo-benefício. Então, em resumo, eu sou super a favor, apenas com a ressalva de que você precisa avaliar a relação custo-benefício das ferramentas e das soluções que lhe são ofertadas, tá bom? Então, esse foi o nosso Silvane Responde, e continue enviando as suas questões, as suas dúvidas, que nós traremos a resposta aqui por esse canal. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu joinha aqui e recomendar o nosso canal para aqueles profissionais, colegas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima!